Em Lucas capítulo 11, aleluia. Lucas capítulo 11, amém? Depois que você abrir sua Bíblia em Lucas 11, você pode olhar para mim. Uma das coisas mais importantes na nossa caminhada, ou entre as coisas importantes na nossa caminhada, preste atenção nisso, é desenvolvermos a nossa audição espiritual. Nós podemos ter uma vida totalmente frustrada espiritual se nós não aprendermos a ouvir o Senhor. É muito importante desenvolvermos a nossa audição espiritual. Antes de nós lermos o texto, domingo nós oramos pela prima da Shirley, amém? Estava desaparecida, na segunda-feira ela foi encontrada, amém? Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Lucas capítulo 11. Glória a Deus. Versículo 1. Lucas 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos ler novamente. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Perceba que os discípulos de Jesus estão vendo ele orando. E quando ele termina, um dos discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram: ensina-nos a fazer milagres, ensina a fazer aquilo ou aquilo outro. Eles simplesmente estão dizendo: ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles também sabiam que João tinha ensinado os seus discípulos a orar. Uma das primeiras coisas que nós temos que aprender na nossa vida cristã é desenvolvermos uma vida de oração. Isso é uma lição básica no nosso discipulado, na nossa vida com Deus. Orar é o fôlego de vida espiritual. Queridos, preste atenção. Orar é o fôlego de vida, é o fôlego espiritual de um cristão. Não há vida cristã sem vida de oração. A oração, ela é muito preciosa. A oração, ela nos leva a dimensões que até então, abaixa para mim o retorno, não sei se é o retorno, está alto. Ela nos leva a caminhar no sobrenatural. Entre tantas terminologias que existem na oração, ou que tantas coisas ela nos proporciona, eu gosto do termo que a oração me faz conhecer Deus. A oração, ela é um leque muito grande e nós podemos fazer muitas coisas através da oração. Interceder, adorar, louvar. Porém,
eu penso na oração como uma caminhada entre duas pessoas. É quando você começa a caminhar com alguém. É quando você pega uma estrada e você está caminhando só você e uma pessoa. Só uma pessoa e você. Para mim, isso é a melhor maneira de definir uma vida de oração. Quando nós começamos a ter uma vida de oração, e essa vida de oração, ou quando a nossa vida de oração se resume apenas no monólogo e não no diálogo, essa vida de oração ela fica frustrante. Uma das coisas que nós precisamos desenvolver é a nossa audição espiritual. É conhecer a voz do Senhor. É quando nós aprendemos a distinguir a voz do Senhor da voz da minha alma. É quando nessa jornada eu consigo aquietar o meu coração e ouvir a Deus. Queridos, isso pode ser muito simples, mas pode ser muito complexo. Pouca gente ouve Deus. Poucas pessoas ouvem Deus. E uma das coisas que eu quero começar quebrando é que Deus quer falar conosco. Pastor, eu acho que Deus não quer falar comigo. Não é verdade. Todos os dias Deus estava no Éden, na viração de dia, e Ele falava com Adão. Deus quer falar com você. Deus quer falar conosco. E nem sempre o falar de Deus conosco é nos direcionando a algo. Nem sempre que você está conversando com o seu amigo, e o seu amigo está conversando com você, ele está pedindo algo, você está pedindo algo para ele. Muitas vezes é uma conversa sem alguém pedir. E muitas vezes você está conversando com alguém e pede algo. O que eu quero dizer é que o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus conosco não está limitado apenas em necessidade. Nós precisamos entender que Deus quer se relacionar conosco, porque Ele nos ama. E aí está um ponto-chave. Você estivesse anotando, você poderia anotar: Deus quer falar comigo, porque Ele me ama. Porque quando eu parto do ponto que Deus me ama, eu não procuro mais mérito em mim para ouvir a voz de Deus. Você está entendendo isso? Muitas pessoas se acham indignas de ouvir Deus. E deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai ser digno de ouvi-lo. Mas o amor dele permite que ele fale com você. Por que que Deus falaria com alguém falho como eu? Porque Ele me ama. Queridos, por que que eu tenho falado tanto nesses dias sobre o amor de Deus? Porque o amor de Deus faz a gente superar algumas acusações, ou muitas acusações, que o diabo tem lançado nas nossas vidas. Muitas pessoas não têm conseguido fluir na sua vida espiritual, porque a sua vida espiritual parte dela e não de Deus. O que eu sou não parte do que eu faço, parte do que Jesus fez. O que você é não parte do que você faz, parte do que Jesus fez. O perigo, para mais ou para menos, é quando nós começamos a nos ver fora de Cristo. Porque para mais ou para menos, se você ver qualidades fora de Cristo em você, você tem problema. Se você olhar para os seus defeitos fora de Cristo, você tem problema. Tudo que eu e você somos, nós somos em Cristo. Amém? Fora dele, você é doente. Nele, você é curado. Fora dele, você é maldito. Nele você é bendito. Fora dele você é pobre,
nele você é rico. Fora dele você está condenado, nele você está salvo. Fora dele o diabo te venceu, nele você venceu o diabo. Sempre que você se veja através do Senhor. Isso sempre vai te colocar acima de qualquer circunstância. Escute, o nosso problema é nos vermos fora do que Deus diz. É quando a nossa realidade física se torna maior do que a nossa verdade espiritual. Por que a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que nós podemos nos aproximar diante do trono da graça sem medo? Você não precisa chegar com medo. Por quê? Porque nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Queridos, muitas coisas que nós não temos desfrutado é por causa do nosso senso de indignidade. Porque quando o diabo não consegue nos manter escravo no pecado, ele desperta em nós um senso de indignidade. Ele coloca em nós a depreciação. É quando você não consegue encontrar o seu valor em Deus. Deus me ama. E o amor dele cobre uma multidão de pecado. Diga, Deus me ama. E o seu amor cobre uma multidão de pecado. Isso quer dizer, queridos, que eu posso confessar os meus pecados. Eu posso ser lavado no sangue do Cordeiro. E a partir daí, desfrutar do amor dele. Porque o amor dele cobriu o que eu fiz. Você não precisa, não deve continuar andando na sua condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, fora dele tem condenação. Escute, queridos, eu tenho questionado uma vida, alguém que nasceu de novo e consegue permanecer no pecado. Eu tenho questionado isso. Ninguém que tenha nascido de novo e tem desenvolvido uma vida com o Senhor consegue permanecer no pecado, porque o pecado não faz mais parte da sua natureza. Isso não quer dizer que você não vai mais falhar, quer dizer que você não é mais um profissional do pecado. Porque antes você era pecador profissional. Agora você erra, mas não é mais um profissional do pecado. A nossa caminhada com o Senhor, a nossa vida de oração, deve nos fazer conhecer o Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos. Salmos. Salmo 25. Escute, a nossa vida de oração pode se tornar a coisa mais prazerosa da nossa vida. Escute, queridos, a nossa vida de oração pode se tornar a coisa mais prazerosa da nossa vida. Quando, pastor, isso acontece? Quando nós aprendemos a ouvir a voz dele. Por quê? Porque a voz dele é diferente de todas as outras vozes. A voz dele acalma o nosso coração. A voz dele é diferente de toda e qualquer outra voz. A voz dele nos atrai para o próximo encontro. A voz dele desperta em nós curiosidade. Se o nosso tempo a sós com Deus não nos deixa a gente com mais pergunta do que com resposta, eu tenho dúvida se nós tivemos com Ele. Deixa eu repetir isso. Se o nosso tempo a sós com Ele
não nos deixa a gente com mais pergunta do que com resposta. Eu tenho dúvida se a gente esteve com Ele. Porque você sempre sabe que tem mais. Você sempre tem mais perguntas. Como assim, pastor? É que alguém que começa a andar com Ele, sempre quer conhecer mais. Sempre quer mais. Escute, existem coisas que Deus não revela para qualquer um. E quando eu falo para qualquer um, eu não estou falando de forma pejorativa. Eu não estou falando que Ele faz isso com uns e com outros, não. O que eu tenho do Senhor e o que você tem, não é obra do acaso. Quando eu falo do que eu tenho, não estou falando das bênçãos agora, eu estou falando de um nível de relacionamento, amém? As bênçãos foi dado para todos nós de igual modo. Mas o que nós temos de conhecimento pessoal do Senhor tem a ver com a fome que nós temos de relacionamento. Salmos 25, verso 14. Salmos 25, 14. Diz assim, a intimidade. Tem alguma versão aí que diz diferente? Segredo. O segredo, confiança, a intimidade. Eu gosto dessa palavra, segredo. Amigo. Olha o que diz. A minha diz intimidade, mas eu gosto. Como é que diz a sua, Robson? Está no plural ou no singular? Plural. Os segredos. Lê todo o verso, Robson. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Deus tem segredos. Diga para alguém do seu lado, Deus tem segredo. Segredo é algo que você conta para todo mundo? Se você conta para todo mundo, não é segredo. Segredo é uma coisa que você não quer que todo mundo saiba. É que você conta para alguém que é da sua confiança. E confiança é fruto de alguém que anda junto. E quando nós andamos juntos, nós geramos confiança. E aí eu posso te contar segredos. Isso significa que Deus não conta os segredos deles para todo mundo. É isso que me deixa louco para orar. É que tem coisa que Ele não fala para todo mundo. Ele só fala para aqueles que temem Ele. Tinha coisas que Deus contava só para Abraão. Escute, queridos, eu não estou falando de sermos melhor do que alguém. Eu estou falando de encontrarmos um lugar em Deus aonde Ele abra os seus segredos para mim, para você. Essa jornada, você já imaginou o Criador dos céus e da terra, dizendo para você assim, eu quero te falar um segredo. Uma das coisas complicadas para os pregadores, nós pregadores, sabe o que é? É diferenciar entre o que é para pregar e entre o que não é para pregar. Existem coisas que não é para pregar. Existem coisas que são segredos que Ele te conta, que você não deve pregar. Você está entendendo? Essa é uma das coisas muito complicadas para os pregadores, porque tudo que vem de revelação Ele quer pregar. Olha, Deus me falou isso. E nem tudo que Ele te falou é para pregar. Existem coisas, querido, que é como a oferta. Ele dá pão para o que pão que tem fome e semente para os que plantam. Tem coisa que não é para você plantar, tem coisa que é para você comer. Existe nível de palavra que é para você se alimentar. Você está entendendo isso? Todo cristão deve anelar, ter anseio pelo sobrenatural. Todo cristão deve ter anseio pelo sobrenatural. Todo cristão deve anelar o sobrenatural. Todo cristão deve ter um anseio por mais, e por mais, e por mais, e por mais. Eu costumo falar que uma alma insatisfeita é muito perigosa.
Mas o espírito, uma alma insaciável, ela é muito perigosa. Mas um espírito saciável não é saudável. Nós devemos chegar no lugar da nossa alma, em um lugar da nossa vida, onde a gente tem que dizer, eu estou satisfeito. Mas nunca devemos estar satisfeitos com a nossa condição espiritual. Quando eu digo, não é condição não, condição nós devemos, porque nós temos uma condição em Cristo. Deixa eu corrigir, nós nunca devemos estar satisfeitos com a dimensão espiritual que nós estamos vivendo. Sempre deve haver mais. Mais. A questão é que quando nós não focamos no conhecimento, escute, queridos, conhecimento, eu já disse isso por dezenas de vezes, não se resume à informação. A informação faz parte do conhecimento, mas o conhecimento não se resume numa informação. A informação está dentro do conhecimento, mas o conhecimento não se limita à informação. Nós podemos ter informação sobre alguém e não conhecê-lo. Agora, para conhecer alguém, nós temos informações. São coisas diferentes. Você está entendendo isso? Tem gente que pensa que conhecer ao Senhor se resume na leitura. A leitura faz parte do conhecimento, mas o conhecimento não se resume no que está escrito, apenas. Nós conhecemos o Senhor quando nós andamos com Ele, através da nossa vida espiritual. E todo o parâmetro do nosso relacionamento é a Bíblia, a palavra de Deus. O que eu quero dizer, é que muitos se dizem conhecer ao Senhor porque leram. Não. Você sabe qual é o grande lance de ler a Bíblia? É quando o Espírito Santo te ensina. E seria muito importante se nós entendêssemos isso. E todas as vezes que ao lermos a Bíblia, ou antes de lermos a Bíblia, falasse: Espírito Santo, me alimenta, me ensina, me convence com a palavra. Nós precisamos entender que isso é um livro espiritual. Que isso não é fruto de alguém inteligente. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine a palavra. Você está entendendo isso? É aí que está o segredo. Então, muitas pessoas aprenderam a ter uma vida de oração como pedir. O pedir, colocar as necessidades diante do Senhor, faz parte da oração. Mas a oração não se define em pedir. Para mim, oração é conhecer. Quando eu conheço, tudo muda. Uma vida limitada a uma vida limitada a necessidades, sempre sofrerá na próxima necessidade. Uma vida de oração limitada à necessidade, que sempre se aproxima para pedir. E eu falei que nós não devemos pedir? Não. Eu estou falando que a oração é um lugar onde eu conheço. Conhecer o Senhor gera em mim um comportamento diante da circunstância. Ou deve gerar em mim um comportamento diante da circunstância. Conhecer o Senhor deve gerar em nós um entendimento de como agir diante das armadilhas de Satanás. Conhecer o Senhor deve gerar em nós uma postura diante da próxima circunstância. Você está entendendo isso? Quando nós não conhecemos, querido, nós fazemos como os discípulos. Sabe o que, é que os discípulos fizeram? Foram acordar Jesus. Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Mestre, o senhor não está preocupado que a gente pereça? Ele levantou, acalmou a tempestade e disse: onde é que está a fé de vocês? Tipo assim, você já não me conhece? Por que vocês não fizeram, vocês mesmos não resolveram isso? A vida de oração, queridos, sempre deve nos levar a um novo entendimento. Uma vida de oração deve ampliar o nosso entendimento acerca de quem Deus é.
Deus não espera, queridos, que nós, entendam o que eu vou falar, presta atenção. Deus não espera que você seja dependente dEle. Eu vou explicar isso, diante de todas das mesmas situações. Pastor, mas nós não somos dependentes do Senhor, sim. Mas o que eu quero te dizer, talvez eu não coloquei a palavra correta. Deus não espera que você venha a Ele todas as vezes diante da mesma situação. Ele espera que diante de um milagre que Ele fez, você conheceu numa dimensão diferente. E da próxima vez, você já sabe como Ele é. Porque Ele só faz o que é. E aí você se levanta diante da situação e diz: eu conheço Deus. Eu ando com Ele. E você chega diante da circunstância e diz: aquieta-te. Eu conheço Ele, eu ando com Ele. Escute, queridos, eu não oro para convencer Deus, eu oro para que a palavra de Deus se manifeste na minha vida. Eu não oro tentando convencer Deus, não, eu oro para conhecer Deus através da oração. É importante quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o porquê de ler a palavra, porque ler a palavra pode ser um ritual, mas ler a palavra pode ser alimento, pode trazer prazer e alegria para a sua vida. Ler a palavra, queridos, pode ser algo cansativo, mas ler a palavra pode ser algo prazeroso. Tudo depende de como você tem lido, de como você tem enxergado a palavra de Deus. A oração me permite conhecer Deus, e a partir do momento que eu conheço Deus, nós trabalhamos juntos. Deixa eu repetir isso. A oração nos permite conhecer Deus, e a partir da oração, trabalhamos juntos. O que significa a palavra cooperador? O que significa cooperador? Vem de cooperar. O que significa cooperar? Ajudar. Paulo disse: de Deus somos o quê? Cooperadores. Paulo disse: de Deus nós somos cooperadores. Nós cooperamos com Deus e Ele coopera conosco. Você está entendendo isso? Deus te chamou para ser um cooperador. Ele está dizendo: coopera comigo no que eu quero fazer. E você só pode cooperar com Ele se você conhecê-lo. Você só pode cooperar com Ele se você saber qual é a vontade de Deus. Escute, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a vontade de Deus para isso que você está passando? Se você não tem resposta para essa pergunta, você não sabe como orar. Qual é a vontade de Deus para isso que você está passando? Se você não sabe se isso veio de Deus ou do diabo, você faz como para orar? Em que dimensão de fé? Escute, se eu vou orar para a Edileuza, crendo que Deus mandou uma doença para ela, eu entro com 100% de fé nisso? Eu não tenho certeza. É por isso que quando eu oro, eu conheço Deus. É por isso que uma vida de oração, queridos, é uma vida de revelação. Quanto mais eu oro, mais revelação eu tenho. A oração, escute, queridos, presta atenção no que eu vou falar. Tudo que Deus fala conosco tem que ter base bíblica. Presta atenção nisso. Tem muita gente dizendo que Deus falou coisa que não está na Bíblia. Quando eu falo que não está na Bíblia, é que não tem fundamento bíblico. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa bem absurda, assim, bem absurda mesmo, que eu já ouvi. Alguém orou e disse assim: pastor, uma pessoa casada, de outro ministério, falou: pastor, Deus me deu uma palavra que eu vou casar com aquele homem. E o cara é casado. Eu estou falando algo absurdo, mas que acontece. Mentira do diabo, Deus não fala isso. Por quê? Porque aquela pessoa é casada. Deus não fala fora da palavra.
tudo que Deus fala está fundamentado na palavra. Você está entendendo? Então, um dos princípios para mim entender se Deus está falando é se aquilo tem fundamento bíblico. O problema, queridos, é que nós temos extremos na igreja brasileira. Nós temos uma parte da igreja brasileira que tem vida com Deus, tem uma vida de oração, mas não tem uma vida com a palavra. Nós temos outro extremo da igreja brasileira que tem vida com a palavra, mas não tem vida de oração. Uns oram muito e não lê. Outros lê e não ora. Eu costumo falar que quem ora e não lê, anda, mas não enxerga. Eu costumo falar que quem lê, mas não ora, enxerga, mas não anda. Você está entendendo? Se você só tem conhecimento, você enxerga, mas não anda. Se você só ora, mas não lê, você anda, mas não enxerga. Não é pleno. Eu preciso enxergar e andar. Eu preciso andar e enxergar. Deus falou comigo, qual é a base que eu tenho, que ponto de partida que Ele usou para falar comigo. Não tem base o que Ele está falando com você. Escute, igreja. Deus quer falar com cada um de nós. Uma das coisas mais importante na nossa vida é quando nós amadurecemos no nosso relacionamento com o Senhor e aprendemos a ouvir a sua voz, porque a voz do Senhor te tira de qualquer enrascada. A voz do Senhor, não importa o labirinto que você entrou, a voz de Deus te mostra a saída. Não importa o labirinto que você entrou, o nível de pressão. Pastor, eu estou debaixo de uma pressão. Se a voz de Deus entrar, ela acalma a pressão. Pastor, existe fórmulas para ouvir a Deus? Eu não diria que existe fórmula. Eu diria que existe segredos. Qual foi o momento mais difícil na sua vida, ou qual é o momento mais difícil na nossa vida para ouvirmos Deus? O momento mais difícil de ouvirmos Deus é no meio da tempestade. Pastor, estou no meio de uma guerra e Deus não fala comigo. Não é verdade. Deus nunca quis ficar sem falar com você. A única vez na Bíblia que diz que Deus parou de falar com o homem é no tempo chamado tempo neotestamentário, de Malaquias a Mateus, que é o tempo neotestamentário, são períodos de 400 anos, onde Deus não fala com o homem. Deus quer falar com a gente. Pastor, e por que é muito difícil nós ouvirmos Deus no meio da dificuldade? Porque a nossa alma está agitada. Porque a nossa alma está inquieta. Uma mulher chamada Madame Guyon fala sobre uma vida de oração plena. O que é uma vida de oração plena? Por mais que nós aprendemos e devemos praticar a oração em línguas em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Você pode orar em línguas dirigindo, você pode orar em línguas trabalhando, você pode orar em línguas fazendo qualquer outra coisa, porque a oração em línguas é uma ação do Espírito. Então, eu posso estar fazendo outra coisa com a mente e posso estar orando em línguas, amém? E está fazendo outra coisa. Isso é válido, isso é bíblico. Eu não quero cancelar isso. Escute, pastor, o que é uma oração plena? O que é uma vida de oração plena? Olhe para mim, é quando você consegue trazer espírito, ou vou fazer do lado contrário. É quando você consegue trazer corpo, alma e espírito ao Senhor.
Eu vou te dizer, isso não é fácil para a nossa geração. Por que não é fácil? Por causa de tantas agitações que nós temos. Queridos, nós temos uma mente tão agitada que a gente não consegue se encontrar com a gente mesmo sozinho. Que absurdo, pastor, eu estou sempre sozinho. Você pode estar fisicamente sozinho, mas emocionalmente sempre acompanhado. Eu não estou falando de fisicamente. Você pode ir para um lugar sozinho e estar mal acompanhado. Escute o que eu estou te falando, é muito importante. Quando nós conseguimos trazer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para o lugar de oração, acabou. Ninguém mais entra ali. Quando você consegue aquietar a tua alma. Pastor, o que é uma alma quieta? É uma alma que não está pensando em nada. Ela não está pensando no problema que vai resolver amanhã. Chorar, mas eu tenho que sair para resolver os negócios. Não tem nada de errado você orar e depois ter que sair para resolver os negócios. O problema é que você vai sair para resolver os negócios, mas os negócios estão mexendo com você. Você não consegue aquietar. Esse é o problema, que muitas pessoas não conseguem ouvir Deus. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Escute, queridos. Tudo aquilo que nós não governamos, nós somos governados. De tudo aquilo que nós não somos senhores, nós somos escravos. De tudo, pastor, de tudo. O que nós não governamos, nós somos governados. O que nós não somos senhores, nós somos escravos. A Bíblia diz que nós nos tornamos servos daquilo que nós fomos vencidos. Olha o que aqui diz o apóstolo Paulo, um homem que sabia ter uma vida de oração plena. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, a arma que nós usamos para militarmos não são carnais. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. A fortaleza está aqui. Aqui, ó. Sofisma está aqui, ó. São aqui. Fortalezas, sofismas. Anulando, escute, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós, sofisma. E continua, você pode ver que o versículo 5 continua em letra minúscula, significa que não teve um parágrafo, não teve um ponto final, e diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo, o que é alguém cativo? Levando preso todo pensamento à obediência de Cristo. É quando eu pego o meu pensamento e digo para ele: vem aqui, se submeta aqui. Versículo 6 continua: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quantas vezes, eu não vou perguntar não, eu estou afirmando, quantas vezes você estava meditando na palavra,
quando você percebeu, você já estava lá na frente do versículo, você não lembra nem o que você leu aqui atrás. Sim ou não? Porque você vagou. Você viajou. O diabo roubou você. Sua mente ocupada demais. Pastor, o que eu faço? Volta para cá. Você tem que ter governo sobre a sua mente, senão sua mente governa você. A plenitude de uma vida de oração é quando eu tenho certeza que o meu espírito, alma e corpo estão aqui. Isso não é simples, querido. Quando eu falo que é simples, eu não quero dizer que isso é coisa para a gente super espiritual, não. É por causa da nossa geração, que é ativista. Por causa de uma alma que não se aquieta. Escute, uma alma que não se aquieta, não tem noite de sono que traz descanso. Por que você acorda cansado? Porque o seu corpo dormiu, mas a sua alma não descansou. O descanso não está ligado ao corpo apenas. O descanso está ligado à alma. A mente precisa descansar. Você acha que o sono do justo está ligado ao corpo apenas? O sono do justo está ligado quando a alma dele descansa. Todo nível de problema da nossa vida não é propriamente o problema que está fora de nós, mas o problema que está dentro de nós. As pessoas têm um entendimento assim, quando a Bíblia diz assim, orai e vigiai. As pessoas não sabem discernir o que significa isso. É como se estivesse assim, orando e vigiando para ver. Parece que o entendimento do texto é esse, estou orando e estou vigiando para ver se o diabo vai vir. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia está falando, sobre orar e vigiar. Pastor, o que a Bíblia diz quando ela diz orar e vigiai? Orai e vigiai sobre aquilo que você está orando. Não tem a ver com o diabo. Você tem, gente tem que, já viu alguém dizendo, tem que orar, mas tem que vigiar. Orar e vigiar o que você está orando. Como assim, pastor? Eu comecei a orar para determinada pessoa, eu começo a vigiar a minha oração sobre a vida daquela pessoa. Eu começo a vigiar a minha oração sobre aquela situação. Se nada aconteceu, a oração não está no foco. Se piorou, eu acertei o alvo. Você entendeu isso? Você ora e vigia acerca do que você orou. Estou orando por fulano e vigiando. Nada aconteceu. Muda a oração. Procura achar. Eu estou orando, fulano piorou. Eu sei onde é que está o alvo. Orar e vigiar é isso, irmão. Orai e vigiai sobre o que você está orando. Parece que o nosso foco na oração tem a ver com o diabo sempre, né? Alguém perguntou para a Otmani uma vez, se eu não me engano foi para a Otmani, como é que você sabe que a voz que você está ouvindo na sua oração não é a voz do diabo? Ele falou, porque nunca o diabo entra na minha oração quando está eu e Deus. Isso é uma doutrina para todos? Isso é uma condição e um entendimento que alguém alcançou. Escute, queridos, o que eu estou falando é muito importante. Porque muitas pessoas dizem que não ouviram Deus. Existem pessoas dentro da igreja há anos que nunca ouviram a voz de Deus. E eu te garanto com toda certeza, não é que Deus não falou. Não é que Deus não tem falado. É você que não tem conseguido ouvir. E é frustrante, irmãos. Porque uma vida cristã,
sem esse relacionamento, ela pode se tornar uma religião. Qual a diferença? Por que pode se tornar uma religião, pastor? Porque qual a diferença do cristianismo para todas as outras religiões? Ainda que eu não goste de estabelecer o cristianismo como uma religião. A diferença, se nós formos colocarmos o cristianismo como religião, que eu não gosto, é que a única religião que o Deus morreu e ressuscitou e está vivo é o cristianismo. Significa que nenhum outro Deus fala. Por quê? Está morto. Nenhum Deus toca porque está morto. Por que o nosso Deus fala? Porque Ele está vivo. Porque Ele te abraça, porque Ele tem corpo, porque Ele tem mão. Por que Ele ouve? Porque Ele tem ouvido. Por que eu acabei de dizer que isso pode ser perigoso? Sabe por que pode ser perigoso? Porque você diz que serve a um Deus vivo, mas você não ouve, você não sente, você não desfruta da presença, então pode se tornar só uma religião, porque você não tem experiência com Ele, você não conhece Ele de andar. Escute, queridos, tudo que Deus quer, e com todo temor eu falo isso, é viver através do Marcos na terra. Ei, não é você que quer andar com Deus, é Ele que quer andar com você. O alvo dele não era morrer para ir para o céu, o alvo dele era morrer para morar em você. O alvo de Deus é manifestar os céus através de você. Quando nós quando nós nos familiarizamos com a voz do Senhor, nós podemos ouvir Ele em qualquer lugar. Você já assistiu a Globo News? Tem um slogan dele, né? Não desliga, como é que ela fala? Ele tem um slogan, não desliga nunca, como é que é? Não sei. Alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora. Sempre ligado, não desliga nunca, mas a Globo News faz isso. Um cristão não desliga nunca. Quando eu falo desligar aqui, nós podemos estar no restaurante e Deus falar com a gente ali. Na verdade, Deus quer falar com a gente ali. Escute, queridos, nós não estamos servindo Deus aqui apenas. Nós estamos servindo Deus no planeta, 7 dias da semana, 24 horas se Ele quiser. Você está entendendo isso, queridos? Escute, olhe para mim. Você está no lugar, sentado, jantando com a sua esposa, com um amigo, e você olhar para alguém, e Deus falar, aquele fulano está assim, assim, assim. Escute, o amor de Deus está sobre a terra. Escute, existem pessoas que Deus quer curar no meio da rua. Como você vai saber se você não aprendeu a ouvir Deus? Nós precisamos estar atentos à voz de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de propósito, e qualquer lugar que eu estiver, numa funerária, no hospital, no mercado, na fila do ônibus, do banco, em qualquer lugar, Deus tem um propósito e Ele pode me usar ali. O que eu preciso é estar atento. Os nossos dias, mesmo os mais corridos, podem ser mais dinâmicos do que nós jamais imaginamos. Você já imaginou, saiu para resolver um monte de coisa? Hoje eu tenho que ir na prefeitura, hoje eu tenho que ir no banco, hoje eu tenho que pagar não sei o quê, hoje eu tenho que não sei o quê. Já está cansado só de ouvir tudo isso, não é? Mas você imagina que você saiu para fazer tudo isso, e no meio da caminhada Deus usou para curar alguém. Você não teve só um dia agitado, você teve um dia de milagre. Escute, queridos, presta atenção, o que nós estamos desenvolvendo na igreja nesse tempo, hoje, teve às 12 horas, é esse alvo que nós temos, que eu quero, que nós aprendamos a ouvir o Senhor.
que nós sejamos maduros. Agora, não é menino que ouve Deus só naquilo que é bom. Não. Que nós possamos, queridos, amadurecer e ouvirmos a Deus. Queridos, ouvirmos a Deus numa semeadura. Ouvirmos a Deus numa oferta. Queridos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade, porque abençoado não é quem recebe, abençoado é quem dá. Esse foco está errado. Melhor coisa, dá. Se Deus quis me usar para dar algo para o Marcos, e eu não dei, eu não ouvi, quem perdeu? Eu. Você está entendendo isso? Diga comigo, eu sou mais abençoado quando eu dou do que quando eu recebo. Isso precisa ser uma verdade na nossa vida, em qualquer área. Você está entendendo isso, querido? Essa é a verdade do reino. Se nós queremos andar e nos movermos, eu já estou encerrando. Se nós queremos nos movermos no sobrenatural, se nós queremos nos mover no sobrenatural, nós vamos ter que aprender a ouvir Deus. Aquieta a tua alma. Começa a exercitar isso. Você está entendendo? Pare. Olhe para mim, Pare, aquiete a tua alma. A princípio vai ser difícil. Eu sei do que eu estou falando. Escute. Você não é produtivo quando você corre. Você é produtivo quando você para. Ei, numa corrida, ganha quem é mais rápido. No mundo espiritual, ganha quem para. Quanto antes você parar, você ganha. Não corra. Escute, defina o que é urgente e defina o que é importante. Você vai ser, sempre o diabo vai lançar coisas urgentes, para que você ignore as coisas importantes. O diabo sempre vai criar coisas urgentes, para cancelar aquilo que é importante. Escute, nunca anule o que é importante, por causa do que é urgente. Oração não é urgente, é importante. Amanhã eu tenho que resolver algo urgente. Urgente fica depois do que é importante. Importante é eu acordar antes e orar. Importante é eu parar e ouvir a voz de Deus. Porque 2 minutos que Ele falar comigo, pode mudar todo o meu dia. Ei, você sabe por que nós estamos quebrando a cara e tentando? Nós estamos tentando, porque nós não ouvimos. Nós não fomos chamados para tentar. Nós somos chamados para viver no lugar conduzido pelo Espírito Santo. Nós não fomos chamados para tentar. Queridos, nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito não leva você para tentativas. O Espírito guia você para toda a verdade. E que verdade é essa? A verdade que Deus tem sobre você. Os problemas que nós estamos encarando, ou melhor, muitos dos problemas que nós estamos encarando, é porque nós entramos nisso sozinho. E agora estamos pedindo para Deus resolver o que Ele não fez. Você está entendendo isso? Se você tivesse ouvido, você não tinha caído nessa. Escute, queridos, nem tudo que é bom veio de Deus. Nem toda porta aberta é um milagre. Nem toda proposta para ganhar mais dinheiro veio de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso encerrar. Você está entendendo? Escute, queridos. O meu foco de nós levantarmos uma igreja que ora, e isso está nascendo aqui, é uma igreja que aprendeu a ouvir Deus.
Pastor, por que o senhor quer que a gente aprenda a ouvir Deus? Para que você viva uma vida de propósito. Se você ouvir Deus, você vai desenvolver o seu ministério, seja aqui, seja no Nordeste, seja na África, seja na Coreia, seja onde for. Agora escute, nós temos que amadurecer na questão de ouvir Deus. Não seja menino. Não seja menina. Você está entendendo? Eu gostaria de deixar uma lição, uma tarefa de casa. Essa semana, você vai parar, quietinho. Vai tentar, vai batalhar para quietar a tua alma. Pastor, o senhor tem como me dar um foco para mim fazer isso? Eu posso fazer para você, posso falar para você o que eu faço? Você já tentou achar o seu coração dentro de você? Já tentou achar? Não. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Começa a achar o seu coração. Começa a buscar dentro de você o seu coração. Começa a procurar o seu coração dentro de você. Olhe para mim agora. Conseguiu fazer isso? Conseguiu focar nisso? Conseguiu? Na hora que você olhou para dentro de você, no que você pensou? Você não pensou em mais nada. Você não pensou em mais? Essa é uma das maneiras para me trazer minha mente. Eu trago para dentro de mim. Você está entendendo isso? Eu procuro olhar para dentro de mim. Eu procuro, você está sentindo seu coração bater? Você não está sentindo. Você sentiu seu coração bater, você tem que pôr a mão aqui, pôr a mão aqui. Eu procuro olhar para dentro de mim, sentir com a minha mente, o meu coração. E na hora que eu me concentro nisso, eu saí de fora. E eu entrei para dentro. É um dos treinamentos. Estou falando que isso é doutrina, não, irmão. Isso é o que eu faço para mim, funciona. Você já parou para perguntar por que alguém, ou por que as pessoas na igreja mandam o tempo todo você fechar os olhos? Por causa disso que acabou de acontecer aqui. Porque quando acontece qualquer coisa, você tira o foco daquilo que é importante e começa a olhar e começa a ser distraído. Quando alguém está falando para você fechar os olhos, não é porque na Bíblia está escrito, fechai-vos os olhos, esse é o 15º mandamento. Não tem mandamento na Bíblia de fechar os olhos. É que quando você fecha os olhos, você perde a visão externa e olha para dentro. Você está entendendo? O segredo de fechar os olhos, quando alguém diz, irmãos, feche os olhos, é para que você se desligue do que está à sua volta. E às vezes as pessoas não entendem. Posso te dizer uma coisa? A cada dia que passa, tem sido mais difícil você ver as pessoas fechar os olhos dentro da igreja. Qualquer barulho. Por quê, gente? Elas não conseguem se desligar. Você precisa se desligar do que está à sua volta. Existe um mundo mais real do que isso daqui. Como o senhor garante isso, pastor? Paulo diz que aquilo que nós vemos é passageiro. O que nós não vemos é eterno. Sabe o que é que você está vendo hoje? É passageiro. Sabe essa circunstância que você está passando? É passageiro. É por isso que nós temos que separar entre ser e estar. Você pode estar passando, mas você não é aquilo. Eu posso estar passando por um problema, mas eu não sou esse problema. Saiba separar entre estar e ser. Eu estou passando por um momento, por uma guerra na minha saúde, mas eu sou curado. O ser me define. O estar passando é passageiro. Você está entendendo? Passar é de passagem, é passageiro, mas ser te define. Aí a pessoa diz, eu sou diabético. Você é o quê? Você está definindo quem você é. Eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou próspero.
defina a sua vida. Queridos, escute, nós precisamos aprender a orar. A oração tem que se tornar uma alegria, um prazer. Nós precisamos encontrar um lugar onde Deus se manifeste na nossa vida. Não há nada mais precioso do que ouvirmos a voz de Deus. Nosso alvo de desenvolver oração na igreja não é simplesmente criar mais atividade, irmãos. O meu anseio que você ore não é para que eu ganhe alguma coisa com isso, é para que o reino ganhe com isso. Se você ora e os céus se revelam através de você, o reino ganhou com isso, a nossa geração ganhou com isso. Olhe para mim, queridos. Deixa eu corrigir, alcance um lugar de confiança em Deus, aonde você consiga desligar seu celular, seu período de oração. O Marcos trabalha e ele pode ser chamado por causa do caminhão que está na empresa. Passe seu celular para a Adriana e fala: amor, eu vou estar lá dentro, qualquer coisa você atende. Porque tem pessoas que trabalham e às vezes ela não consegue, porque tem empresas que o caminhão dele está agregado. Como é que ele pode desligar? Seria irresponsabilidade dentro do contrato que ele tem. Mas amor, já que você vai orar em tempo diferente, fica aqui. Você está entendendo isso, querido? Pastor, que eu tenho coisa que tem que resolver. Você não tem que resolver nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se você não pode ficar, eu estou falando de alguém que trabalha no extremo nisso. Se você não trabalha nisso, desliga esse negócio, coloca no modo avião e diz: agora sou eu e Deus. Agora é meu tempo a sós com o Senhor. E se acontecer alguma coisa, o Deus que eu estou falando com Ele cuida. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Eu vou desligar, eu vou viver sem isso daqui. E se alguém precisar falar comigo, fala depois. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se ele não for o foco, escute que ele se desligue. O WhatsApp pode ser bom, pode ser uma ferramenta. Tantas coisas. Desliga, irmãos. Deixa eu te falar, orar com uma canção nem sempre é uma regra. É bom, mas não é regra. Tem momento que você precisa desligar até o louvor. Quietinho, agora eu quero ficar quieto. Você está entendendo isso? Uma das coisas que eu acho preciosas em Abraão é que ele ouviu a voz de Deus para levar Isaac para ser sacrificado. Ele ouviu a voz de Deus quando não era para matar Isaac. Se ele não tivesse ouvido, ele tinha matado o menino. Tem gente que matou Isaac porque não ouviu Deus na hora certa. Sabe por que você matou? Porque você estava naquilo que você ouviu e não naquilo que você está ouvindo. A fé não é por aquilo que eu ouvi. A fé é por aquilo que eu ouço. A fé não é ontem, a fé é agora. Escute, Deus pode ter te dado uma palavra há 3 anos. E essa palavra era simplesmente para mudar algo dentro de você e não uma circunstância. Agora a circunstância mudou e você continua andando numa palavra que já venceu. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. E quando ele ganhou o coração de Abraão, matando Isaac dentro dele, ele não precisava de Isaac físico. É por isso que é importante, os músicos, por favor, líder, pode vir para nós encerrarmos. É por isso que é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Escute, queridos, olhe para mim. Existem coisas que você resolve na hora. E é importante. Existem coisas que você não resolve na hora. Você vai orar. Pastor, mas eu posso resolver agora. Mas às vezes você está cheio de razão, cheio de justiça própria, cheio de verdades, cheio de ira. E aquilo, a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É por isso que as mães dizem,
Tenho corrigido esse menino e não adianta. A Bíblia diz que é para usar a vara e não funciona com você. Por quê? Quem está errado, você ou a Bíblia? Sabe por que não está corrigindo, não está funcionando a vara? Porque você está usando a vara para descontar a sua raiva e não para corrigir o problema. Porque você bate na ira. E o que você está descarregando é a ira, não está corrigindo o problema. Se eu tenho que confrontar o Robson por algo que ele fez de errado, eu preciso separar entre o que ele fez e entre o que eu estou sentindo por aquilo que ele fez. Eu devo corrigir o que ele fez de errado, não descarregar o meu sentimento sobre ele. Você está entendendo isso? Separar o que ele fez do que ele é. Esse problema não é pessoal. Ele errou, mas não tem nada pessoal. É por isso que fica bicudo dentro da igreja, porque levou para o lado pessoal. E aí o diabo começa a ganhar território. Nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo corpo, somos filhos do mesmo pai, fomos comprados pelo mesmo preço, fazemos parte da mesma família. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos nos colocar de pé, querida. Deu para entender um pouco disso, irmãos? Uma vez, perguntaram para uma pessoa cega: existe alguma coisa pior do que ser cego? A pessoa respondeu, falou: existe. É enxergar e não ter visão. Você enxerga com os olhos, mas tem visão com o coração. Nem todo mundo que enxerga tem visão, irmãos. Tem gente que enxerga com os olhos, mas não tem visão. Tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos fechar os olhos para termos uma visão. Nós precisamos fechar os nossos olhos para as coisas físicas e começar a enxergar com os olhos do coração. Talvez seja um treinamento que nós vamos precisar ter, desenvolver, para começar a enxergar aqui dentro, olhar para dentro. Hoje eu falei do coração, você pode olhar para o rins, para o estômago, você pode procurar qualquer coisa dentro de você. Porque está lá dentro de você, não está? Você fica procurando e você se desligou do que está aqui fora. Nós podemos sentir Deus, e nós sentimos Deus, e isso é precioso. Mas Deus não está porque eu estou sentindo. Deus está porque Ele disse que estaria. Eu não estou curado porque a dor passou. Eu estou curado porque Jesus me curou. A fé não se fundamenta no sentimento. Eu não estou curado porque eu não estou sentindo. Ah, então eu estou mentindo. Não, quem está mentindo é essa dor. A verdade está aqui. Se eu falar que eu não estou com dor, eu estou mentindo. Eu não falei para você não falar que não está com dor. Eu só falei para você falar que é curado. É verdade é o que Deus diz. Verdade é o que Deus diz. Verdade é o que Deus diz. Você não está sentindo o teu rins, mas ele está aí dentro. Você não está sentindo o seu coração bater, mas ele está aí dentro. Você pode não estar sentindo Deus, mas Ele está aqui, Ele está dentro de você. O que define a presença dEle não é o sentimento, é a certeza. Ele disse, Ele está, Ele falou, vai acontecer, vai se cumprir. Feche teus olhos, abre a tua boca, comece a orar em outras línguas. Achacaramassou, darabacamassou, rabacamababassou. Vida entreguei.
E os meus planos aos seus pés eu lancei. Posso viver sem sentir a tua presença. Meu coração ao ouvir a tua voz. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Te encontrei, minha vida entreguei. E os meus planos aos teus pés eu lancei. Eu não posso viver. Não posso viver sem sentir a tua presença. Meu coração ao ouvir a tua voz. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive. O meu coração Está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração. mas Cristo vive em mim. Jesus. Espírito Santo, eu oro para que nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu oro para que nós sejamos treinados para ouvir a tua voz. A voz do Senhor separa alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, que sejamos um povo que aprendeu a ouvir a tua voz. Aprender a ouvir a tua voz. Aprender a ouvir a tua voz. Nos ensina, nos ensina, nos ensina, Senhor. Xaralabacora, yebababacora, ye. Yaye, basore, babayore, calabazo, ye. Sore, babacore, basore, bababaye. Oh, raye, 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 raye. Oh, chacaralabacoba, show.
suas mãos, minha alma canta-te, canta, eu te contigo, meu Senhor. Escute, queridos, a alma é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Sua alma foi feita para servir e o seu espírito para governar. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele é digno. Glória a Deus. Além da música existe uma canção